Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de outubro de 2025. A Ucrânia deixa a Rússia dilacerada. É um termo forte, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Mais ou menos não, na minha avaliação, é isso que acontece na Rússia, que eu vou tratar desse assunto aqui com vocês. Eu quero pedir primeiro a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like. É muito importante, fortalece o canal e principalmente que vocês venham a verdade. E peço também a todos que quiserem colaborar comigo, com o canal, que circulem, que compartilhem, né? E recomendem o vídeo e recomendem para as pessoas se inscreverem também. É muito importante, fortalece o canal e vocês vão continuar recebendo material sempre de alta qualidade que nós produzimos. É para vocês. Muito obrigado. Aí façam seus comentários, sempre são bem-vindos. A guerra na Ucrânia, ela deixa essa Rússia dilacerada, está um caos na Rússia por causa da guerra de Putin na Ucrânia. A Rússia está sendo consumida por tiroteios em massa, suicídios e colapsos mentais de soldados que já estiveram na linha de frente e muitos deles não iriam voltar mais, né? Tiveram algum ferimento e eles, na realidade, descobriram hoje, um pouco tarde, que eles aqui estão com problemas também. Na Ucrânia tem muita gente com problemas. A Federação Russa, para muitos recrutas russos, na Federação Russa, a ilusão do dever patriótico ruiu, não existe mais, né? Eles perderam a crença nos valores de pátria, porque foram enganados. Eles mesmos dizem, hoje nós não temos nada com aquela guerra da Ucrânia. E não sei nem porque eu fui lá, muitos soldados falam. E agora, é uma ilusão, porque caiu a ilusão para eles do dever patriótico. Então eles não pensam mais como patriotismo e tal, quando eles voltam de uma ação, de uma missão, alguma coisa assim. E isso aqui também, eles vão para essas missões porque é resultado dos últimos fuzilamentos em massa. Os russos estão fuzilando aqueles que estão desertando, quando ela pega, eles estão fuzilando aquelas pessoas que são contra o ditador da Rússia e que podem assumir, que assumem uma posição publicamente como essa. Ou seja, lá essa é a democracia. A democracia do ditador da Rússia é essa. Ele ainda tem fuzilamentos e coletivos, como faziam os nazistas, como faziam alguns tsares russos e como faziam também os pessoal que tem ligações com a Rússia, né? E que acontecem esses fuzilamentos, tais como acontecia no regime hitlerista, o regime nazista da Segunda Guerra Mundial. Então, ruiu tudo isso, essa ilusão desse dever patriótico, e não existe mais, é uma necessidade irresistível e de escapar a qualquer custo, agora eu só penso nisso, de qualquer possibilidade e de se envolver na guerra. Ou seja, isso virou irresistível e eles querem, na realidade, arrumar outro lugar para trabalhar e até outros países. É uma realidade sombria, dificilmente se limita à linha de frente, pois está dilacerando, na minha opinião, toda a sociedade russa. Os quartéis do exército e as mentes dos soldados que podem ser enviados para combatê-lo. Ou seja, ela não acredita em ninguém nessa gente, mas mesmo isso dilacera as mentes dessas tropas, desses jovens que vão lá lutar pelo ditador, que eles não estão lutando pela Rússia, coisa nenhuma. Eles estão lutando pelo capricho do ditador, um capricho assassino, né? É para isso que eles estão lutando. E estão morrendo também, muitos estão morrendo lá por causa disso. Não tem nada de honra nisso, essa morte deles por causa do ditador que faz crimes de guerra. No incidente mais recente que simboliza esse colapso interno do exército russo, um recruta russo abriu fogo contra seus próprios companheiros, numa unidade na região de Moscou. É um exemplo que eu quero dar, talvez eu dê mais exemplos. Ele matou 2 e feriu outro, ou seja, matou 2 e feriu 1. E antes de apontar a arma para si mesmo e se despachar também, ou seja, de se suicidar. O tiroteio ocorreu no centro de treinamento de uma brigada antiaérea para soldados recém-recrutados. Embora o motivo alegado pelo exército russo permaneça obscuro, tais casos não são mais raros. Tiroteios, suicídios e colapsos mentais entre tropas recém-recrutadas são cada vez mais comuns.
eles refletem uma força que está psicologicamente se desintegrando entre os russos por causa do peso dessa guerra criminosa e imoral movida pelo ditador da Rússia. As autoridades russas culpam incidentes isolados de estresse, mas relatos de soldados e parentes contam uma história diferente de intimidação, privação e desesperança. Apesar das alegações simbólicas e da censura que existe lá, muito forte, os jovens recrutas não são cegos. Eles veem imagens do fronte, eles aprendem com os soldados que retornam e sabem o que os espera na Ucrânia. Muitos tentam fugir, muitos desertam, mas alguns conseguem, mas a gente não sabe até quando eles vão conseguir manter essa situação, porque existem leis novas na Rússia, leis severas, eles criminalizam até mesmo buscas online por informações consideradas extremistas, um rótulo que convenientemente inclui práticas à guerra, aqueles que acabam mobilizados frequentemente enfrentam condições adversas com escassez de equipamentos que atingiu níveis absurdos, né? E eu diria também com condição de equipamentos, mas também de pessoal, né? Ok? Soldados são enviados para o fronte sem ou com coletes muito baratos e de proteção limitada, e capacetes de plástico que eles estão mandando. Não estão mandando capacete mais resistente, como capacete de aço, por exemplo, para proteger a cabeça do militar russo. E enquanto botas, luvas e equipamentos básicos frequentemente não têm, estão em falta e os soldados mobilizados russos têm que comprar. Né? Então essa é a situação. É cômico, é um humor negro, né? Eles estão morrendo todos dos dois lados, na Rússia muito mais, mas numa maneira de você fornecer e suprir o teu exército. Né? Você vê que o exército está mal das pernas. O exército que Putin diz que vai invadir a Europa. Né? Frequentemente, soldados russos saqueiam equipamentos de seus companheiros mortos, enquanto tiram um capacete e um colete de um cadáver. E agradecem sarcasticamente aos mortos por sua contribuição. Então, cenas assim, eles não receberam equipamento no exército para ir para o combate, mas alguns receberam, alguns mais antigos. Eles veem o cara morreu e ele está com equipamento, eles vão lá e tiram o equipamento que eles precisam e ainda debocham daquele que morreu e agradecem debochando. O cinismo esconde desespero. Eles haviam sido enviados para uma batalha, por exemplo, sem proteção, e aí, quando morreu um que tinha proteção, ele ficou grato por encontrar esse equipamento. Né? Inclusive, pode ser colete à prova de bala, alguma outra coisa assim que venha ajudá-lo. Mas que os coletes à prova de bala russos são muito finos e não tem uma eficácia para proteger de um tiro de fuzil, inclusive de um tiro de pistola. Esta cena ilustra como a corrupção e a negligência nas Forças Armadas da Rússia transformaram até mesmo a coleta de lixo para a sua sobrevivência. Né? A escassez vai muito além de equipamentos pessoais, como mostra um vídeo divulgado pelo Regimento 225, ele é o regimento de assalto da Ucrânia, que mostra detonadores alemães da Segunda Guerra Mundial encontrados em um depósito de munição da Rússia que foi capturado. Esse depósito foi capturado pelos ucranianos. Essas relíquias do pacto chamado Molotov e Ribbentrop entre a União Soviética e a Alemanha, marcadas com a típica insígnia alemã da época, são uma amarga ironia para um regime que afirma estar combatendo o fascismo na Ucrânia. É contraditório, né? O que o Putin fala, que ele vai lá, quero até que fazer um parênteses aqui. Quando ele suspendeu a reunião, ele mandou o Lavrov falar para o
o Rubio, o Marcos Rubio, do Marco Rubio, né, americano, secretário de Estado americano, mandou ele falar, mas o que ele disse para o Marco Rubio? Que eles não querem fazer a paz por causa das causas fundamentais da guerra. E uma das causas é trocar o governo em Kiev. Então ele só vai parar a guerra quando mudar o governo em Kiev. E ele não vai parar a guerra enquanto ele não tomar pelo menos todo o leste da Ucrânia. E também o sul da Ucrânia, que ele detém parte. Então, acho que essa guerra, na visão do Putin, não vai parar nunca, mas ele já está nos estertores do sofrimento, dos ferimentos que o regime tem na economia, pela incapacidade do ditador Vladimir Putin conseguir administrar a economia russa. E elas também, toda essa situação, ela expõe o esgotamento impressionante das reservas de munições russas, à medida que a Rússia se desfaz de estoques centenários para manter a máquina de guerra funcionando. Mesmo recrutas que ainda não foram enviados para a Ucrânia já estão sentindo o perigo. Oficialmente, os recrutas russos não podem ser enviados para o combate ativo, mas essa regra foi discretamente distorcida e quebrada. Milhares estão estacionados naquela região de fronteiras de Belgorod, Bryansk e Kursk, onde sofrem ataques de drones e artilharia das forças ucranianas quase diariamente. Ali, onde eu estou relatando, para dar como esses exemplos dessa tese, a gente vê que a Rússia não tem mais iniciativa ali, é muito fraca, né? E quando ela vem com alguma iniciativa, algum ataque, são ataques fracos. Por fim, um grande número de pessoas que não quer combater está sendo forçado pelo presidente, estão sendo pegos a laço em comunidades, em clubes, em igrejas, em bares, né, locais de balada e levados à força para se alistarem no exército da Rússia. Então essa é a situação, a Rússia está numa situação muito ruim, não sei até quando que a Rússia consegue andar com as pernas como elas estão quebradas na linha de frente da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários, eu conto com vocês. Aqui vocês viram a verdade e quero também pedir que vocês inscrevam-se no canal e também deem um like, e é muito importante compartilhar, eu quero reforçar para fortalecer o canal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.